O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E ao dono da casa, que convidou os dois, venha dizer: dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado, irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo. Jesus, manso e humilde de coração. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas num só Deus. Deus não tem tempo. Deus não ocupa o espaço. Ele é eterno. E Ele criou todas as coisas por amor. Por livre vontade de doar o seu ser às suas criaturas. Principalmente aos homens, porque os anjos não recebem a natureza divina. Os seres humanos, sim. Por quê? Porque o ser humano, ele é criado à imagem e semelhança de Deus, e ele tem corpo, ele tem uma natureza corpórea, física. E o Verbo, a palavra que criou o mundo inteiro, o universo, se fez homem, assumiu um corpo. E esse corpo físico de Jesus, a natureza humana de Jesus, uma vez assumida a natureza humana, a Santíssima Trindade está comunicando a nós a sua natureza divina. João, capítulo 14, versículo 21. Todo aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. Nós somos casa de Deus. A nossa alma, ela é o lugar da inabitação da Santíssima Trindade. Isso, os anjos, o mundo angélico não tem isso. Eles são agraciados por Deus. Nós, seres humanos, recebemos a própria natureza de Deus em nós. Porque Deus assume aquilo que nós somos, assume a nossa natureza e eleva a natureza humana no seio da Trindade com a encarnação do Verbo. Isso é tremendo. E os demônios sabem disso melhor do que qualquer teólogo da face da terra. Por isso que eles têm pavor do ser humano. Porque na verdade o que faz os demônios tremerem é a encarnação. É o Filho que assume a natureza. E para que o Filho de Deus assumisse a natureza humana, ele precisou nascer de uma mulher, como diz São Paulo em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Na plenitude dos tempos, o Filho de Deus nasceu de uma mulher. Esta mulher
é a Imaculada Conceição, a Virgem Maria. Ela tem o mérito infinito, Nossa Senhora, de ter dado a carne humana, o sangue humano a Deus, pelo seu consentimento, pelo seu sim. E quando Jesus nasce, quando ele vem a esse mundo de Nossa Senhora, começa uma recriação de todas as coisas. Supera a inocência original do paraíso terrestre. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados imaculados, sem mancha, sem pecado. Aí veio a serpente, sedutora, mentirosa, que é o demônio, que ilude, que quer fazer com que o ser humano seja Deus por si mesmo, sem ser dependente de Deus. E toda essa desobediência, toda essa revolta contra o Criador redunda no pecado, redunda num mundo deformado, desordenado. E para refazer isso, o Pai envia o seu próprio Filho. E Jesus vem com todo amor, veio para redimir, veio para salvar. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo. João 3,16, mas para salvá-lo. Então, meus irmãos, precisamos abrir a esta ação divina em nossas almas, na história. E esta abertura, a ação divina na história tem nome, chama-se Santa Igreja Católica. Jesus funda a sua igreja sobre os 12 apóstolos, sopra o Espírito Santo sobre eles, escolhe uma cabeça desse colégio apostólico que é Pedro, envia os apóstolos ao mundo inteiro. Marcos capítulo 16, versículo 15, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E a igreja, ela tem essa natureza missionária. A igreja não pode deixar de evangelizar, a igreja não pode deixar de ir ao encontro das pessoas e fazer cristãos. Mateus 16:18, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus. O que ligardes na terra será ligado no céu, o que desligardes na terra será desligado no céu. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. São Jerônimo, comentando esse trecho do Evangelho de São Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, significa que os pecados e os vícios dos membros da igreja não prevalecerão contra ela. As heresias dos membros da igreja não prevalecerão contra ela. E no século VII, quando São Gregório Magno ficou papa, um papa muito sábio e santo, ele enviou a uma região muito difícil para evangelizar, a região da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, porque os nativos das Ilhas Britânicas, daquela região de Gales, Inglaterra, Irlanda, Escócia, é o povo celta, e esse povo era um povo muito bárbaro, dado à feitiçaria e bruxarias, dado a idolatrias terríveis, era um povo assolado, pisado pelos demônios. Quando São Gregório Magno enviou Santo Agostinho de Cantuária como missionário na Inglaterra, ele deu esse conselho a ele. Você veja como eles se comportam, veja a cultura dos celtas e faça uma verdadeira enculturação católica. E eles são um povo muito festivo, um povo também que crê em almas, crê em fantasmas. Isso é próprio dos celtas. Quando Santo Agostinho de Cantuária chega na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, e depara com essa cultura celta, no século VII, a igreja já festejava a solenidade de Todos os Santos. A festa de Todos os Santos
é para comemorar para nós os nossos irmãos que já estão na glória da Trindade, na glória dos céus, já estão gozando da visão beatífica na eternidade. E eles são felizes, eles são bem-aventurados. E aqueles irmãos cristãos batizados, católicos, que ainda não estão na amizade total com Deus, essa amizade total, absoluta, feliz com Deus, chama-se paraíso, céu, reino da glória, Jerusalém celeste. Aqueles que ainda não estão, aonde eles estão? Eles estão purificando no purgatório. Então a igreja, desde 1300 anos atrás, ela já celebra a solenidade de todos os santos. E celebrando todos os santos, depara-se com culturas que não entendiam nada disso. Aí veio sim a véspera de todos os santos. Halloween significa isso, véspera dos santos. All Hallow Eves, Eves é véspera. All todos, festa de todos os santos. E a igreja, de forma catequética, missionária, ensinava os celtas que os santos, os bem-aventurados, aqueles que estão na glória de Deus, estão felizes reinando com Cristo. Mas que é preciso também rezar pelas almas do purgatório. E isso há 1300 anos atrás, quando a igreja já celebrava a liturgia em honra a todos os santos, tinha-se o costume de ir aos cemitérios, rezar por aqueles que ainda precisavam de sufrágio, de oração, de penitência, mas não só, também de caridade. E por conta do ato de caridade, ajudar os pobres, na véspera de todos os santos, aí está a origem da festa de Halloween, que inicia sim como uma solenidade católica, como uma inculturação católica, se dava o pão das almas para os mais pobres, para sufragar aqueles cristãos que ainda não estavam na glória de Deus, padecendo no purgatório. Isso foi feito de forma muito natural, muito tranquila. Era uma festa que realmente evangelizou, mudou os celtas. Eles foram cristianizados. E uma vez que o Halloween era celebrado de forma cristã, depois que vem a reforma protestante na Inglaterra, a rainha Elizabeth proíbe qualquer forma de culto católico. E proibindo o culto católico, não se pode rezar mais pelas almas do purgatório. Não se rezando pelas almas do purgatório, como que os nossos irmãos vão receber o sufrágio? Porque o protestantismo também não celebra o santo sacrifício da missa. Então o protestantismo, ele veio como uma verdadeira névoa sobre os novíssimos. Morte, juízo particular, céu, inferno e purgatório. O demônio que não é bobo nem nada, o demônio que é pervertedor, é uma serpente sedutora, ele faz daquilo que era altamente catequético, didático, por isso vem o costume de doces e travessuras, porque quando se celebrava a festa de finados e se dava pão para os pobres, as crianças também se uniram aos pobres e queriam doces e travessuras. Cemitério sempre tem os ossários nos cemitérios, ossários. Ali naqueles ossários se colocava velas pelas almas dos fiéis defuntos. E daí o demônio vai pegar esta festa maravilhosa da igreja, essa solenidade litúrgica, que é todos os santos e também os finados, e ele vai usar disso como um macabro merchandise para cultuar os condenados. A festa de Halloween nada mais é do que a festa dos condenados
ao inferno. Agora você já entendeu toda a perversão. Com a Inglaterra evangelizando os Estados Unidos, que se tornou puritano protestante, os Estados Unidos com as suas tecnologias e a sua influência cinematográfica e artística, espalhou esta festa macabra chamada Halloween para todo o mundo. E hoje o Halloween é uma cultura satânica, uma cultura satânica. O padre Gabriel Amorth, que foi o maior exorcista da igreja nestes tempos, no seu livro Mais Fortes que o Mal, o padre Gabriel Amorth coloca na página 91: a festa do Halloween é um hosana ao diabo, o qual, adorado, mesmo somente durante uma noite, pensa possuir direito sobre uma pessoa. E se não tomarmos consciência disso, não nos podemos mais tarde admirar de que crianças sonolentas, agitadas, ou vândalos e adolescentes, deprimidos e obsessivos, sejam potencialmente suicidas. Talvez aqui na nossa cultura cuiabana isso esteja muito longe de nós, graças a Deus, mas o hemisfério norte inteiro e as grandes cidades são assoladas por isso. Com efeito, o Halloween é uma espécie de sessão espírita quase sempre apresentada sob a forma de um jogo inocente. Através do entretenimento, as crianças são induzidas até os artifícios do mal, sem que se apercebam de ter pactuado com coisas tão graves. É uma perpetuação dos enganos diabólicos, pelo que também muitos pecados nem sequer são considerados como tais. Tudo é camuflado sob a forma de exigência, liberdade ou prazer pessoal. Temos assim o homem a decidir se uma coisa é ou não pecado. Desta forma, o ser humano transforma-se em Deus de si próprio, e é exatamente o que o diabo quer, desde o princípio. Pensa-se na tentação do jardim do Éden. Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos vão se abrir e se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. O padre Amorth, como experiente exorcista, de ter pegado centenas de casos de opressão e até possessão diabólica de pessoas que frequentaram a festa do Halloween. O Halloween, ele tem inúmeros níveis, desde uma festinha simples no jardim escolar, no jardim da infância, até aquilo que é oculto, que nós não vemos, não sabemos, mas que é a pura realidade. Um ex-satanista deu testemunho do que acontece no Halloween. Termino esta homilia relatando para vocês esse breve testemunho. Na última semana de setembro, até esta primeira semana de novembro, passando por todo o mês de outubro, são 6 meses, se celebra uma espécie de tempo pascal, entre aspas, com muitas aspas, invertido do satanismo. O que nós celebramos dia 31 de dezembro, que é a virada do ano civil, do ano cronológico, os satanistas celebram nesta noite do dia 31 de outubro para o dia 1º de novembro, os satanistas celebram o seu novo ano litúrgico satânico. E para isso, eles comemoram através de uma festa de Halloween, onde acontecem sacrifícios humanos e a profanação do Santíssimo Sacramento. Black Sabbath, a missa negra, onde se profana o Santíssimo, onde eles praticam orgias e chega a sacrificar pessoas. Esse é o vértice do Halloween. E depois é disseminado de forma jocosa, com propagandas, com
inocências, é só uma brincadeira, não tem nada a ver. Na verdade, estão evocando os mortos, estão evocando as almas que estão no inferno. O demônio é uma serpente que perverte todas as coisas. Perverteu Adão e Eva no paraíso, e agora ele consegue perverter tudo que a igreja ensina. A ressurreição, ele perverte em reencarnação. A glória eterna, ele perverte com a danação eterna. A beleza da fé católica, ele perverte com a mitigação do protestantismo. A força missionária da igreja, ele perverte com um falso sincretismo religioso. Ele é macaqueador e falso, e inspirou macabramente o Halloween para perverter as crianças e perverter as nossas culturas. Peçamos a Nossa Senhora que sempre vence este veneno diabólico da serpente, que ela esmague a cabeça da serpente e que as pessoas, principalmente os católicos, descubram a verdade por trás do Halloween. Se a senhora, se o senhor, muita gente tem o costume de deixar os filhos participar de festas de condomínio, festas de escola. Agora com quarentena fica um pouco mais difícil, mas se os pais têm o costume de deixar os filhos fazerem isso, ou até colocar essas coisas dentro de casa, saiba, isso é abrir as portas à ação dos demônios. Nós somos católicos, somos cristãos, precisamos festejar sim todos os santos, fazer com que nossas crianças coloquem fantasias de santos, de Nossa Senhora. Celebramos com muito amor, com muita alegria, com doce para as crianças, com suco, com música católica, com coisas bonitas, com alegria. É assim que os pais católicos cristãos devem educar os seus filhos, não fantasiando os nossos filhos e adolescentes de bruxas e demônios. E aqueles jovens que vão a estas festas, escondidos dos seus pais, como diz São João Maria Vianney, quando vai para uma festa mundana, o anjo da guarda fica parado na porta e um demônio acompanha para dentro. E aí depois vem todas as perturbações, vontade de se cortar, ansiedade, obsessão e até o suicídio, Não brinquemos com coisas graves. Não brinquemos com o maligno, porque o maligno não brinca, ele é homicida desde o princípio. Efésios capítulo 5, versículo 18. Não tenhais cumplicidade com as obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as abertamente. O Halloween, esse Halloween que se transformou na modernidade, ele é macabro e visa levar uma contaminação espiritual para as famílias e perverter o sentido das solenidades cristãs. Se você era ignorante, depois dessa explicação já não é mais. Então vamos evangelizar, vamos levar para as pessoas a verdade e a caridade, porque é isso que salva. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.